Então, boa tarde a todos e todas. O evento de hoje, que se chama Pertencimento como forma de enfrentamento da violência, foca um dos temas do projeto do grupo temático Memória e Pertencimento. Tempo, Memória e Pertencimento. A questão do pertencimento é fundamental para a construção da identidade pessoal e social da população brasileira. Nesse momento, especialmente marcado pela difusão da pandemia do Covid, é preciso cuidar dos mundos da vida das pessoas e dos grupos, apontando e valorizando a vida que brota neles, como dimensão educativa para o país. A fotografia retratando estes mundos, a história do território, a função da arte e da memória, neste momento de crise, em qualquer momento da vida, permite que surjam posicionamentos voltados para uma construção no presente e uma orientação para o futuro, resgatando pertenças que já existem. Propomos, assim, este encontro entre experiências, entre essas duas experiências muito sensíveis e significativas, que apontam para o drama do não pertencimento das jovens gerações e para caminhos de resgate do pertencimento. Então, a gente tem aqui hoje esses dois convidados, eu agradeço muito a participação deles, que são Edu Simões e o José Eduardo Ferreira Santos. O Edu Simões é fotógrafo, tem uma frutífera carreira iniciada em 1976, ele foi membro fundador da agência F4, depois fez parte como editor das equipes das revistas Isto É, Godia, Bravo e República. Por meio dos cadernos de literatura brasileira do Instituto Moreira Salles, produziu e divulgou ensaios fotográficos sobre a obra de escritores brasileiros. Foi ganhador de diversos prêmios, entre eles o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Atualmente está às voltas com um projeto de grande sensibilidade, a publicação do livro 59, Retratos da Juventude Negra Brasileira. Acho que ele vai contar para a gente por que chama 59, né? O livro é resultado de um longo projeto de pesquisa, viagens e produção de retratos e tem o objetivo de que as imagens possam criar uma rede de debates e reflexão sobre a juventude invisível da periferia, especificamente a juventude negra. Então, o Edu Simões vai contar esse projeto para a gente daqui a pouquinho. Eu vou passar a palavra para ele, mas antes vou apresentar o José Eduardo. O José Eduardo Ferreira Santos é pedagogo e tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Bahia. Tem feito seu percurso na vida acadêmica por meio de pesquisas, ensino na graduação e em programas de pós-graduação, e publicação de livros nacionais e internacionais. Hoje, nós estamos aqui para tratar de uma obra que nasceu pelas mãos do José Eduardo, e que depois ganhou a contribuição de muitos colaboradores, que é o Acervo da Laje, um espaço cultural e artístico que trabalha a memória das periferias através das obras e de seus artistas e moradores. O acervo também é um espaço de pesquisa e intervenção, que recebe a visita de milhares de pessoas. Nos últimos anos, o Acervo da Laje participou da 3ª Bienal da Bahia e da 31ª Bienal de São Paulo, e ganhou o Prêmio Brasil Criativo, uma das maiores premiações sobre economia criativa no país, na categoria Patrimônio e Artes, que era o Museu Vivo. Se tem uma coisa que o Acervo da Laje é um museu vivo, né? Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Edu Simões e depois para o José Eduardo, mas antes de iniciar, eu lembro que os ouvintes podem enviar as questões para o e-mail iearesponde@usp.br, tá aí no IEA ao vivo, tá? Ou pelo chat do YouTube. Então, vou passar a palavra, então, agora para o Edu Simões. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Dinho, por estar... um prazer ter essa conversa com você. Obrigado a Marina pelo convite, é um instituto. Estou muito feliz de estar aqui para ter essa conversa. Só uma perguntinha antes, Raquel, quanto tempo a gente vai falar? Eu tenho para falar, só para não me exceder. Entre 30 e 40 minutos. Tá bom. Mas pode falar os 40. Tá bom. Não sei se chega a tanto, mas vamos lá. Então, a Raquel falou desse projeto, né,
59. Vou colocar aqui para vocês a capa do livro. É um livro que eu estou fazendo, que sai agora em novembro. Chama 59, Retrato da Juventude Negra Brasileira. Vocês estão vendo? Essa é a capa do livro. E 59, o número 59 é porque em 2015, quando eu estava pensando, que projeto eu posso fazer, eu vi o pessoal vi no Facebook uma nota sobre um movimento de rap de São Paulo, que fez um protesto no centro da cidade contra o genocídio da juventude negra, baseado num relatório publicado pelo governo federal chamado Mapa da Violência, que é publicado todo ano esse relatório, e esse ano especificamente, em 2015, tinha acabado de sair o Mapa da Violência, que focava o problema da juventude negra, do assassinato, da violência contra a juventude no Brasil, né? E em especial a juventude negra. E aí está lá, tem todos os dados, é um relatório bastante completo, mas o relatório fala que quase 80% dos jovens assassinados no Brasil, são muitos, são 30 mil jovens todos os anos assassinados, quase 80% são jovens negros. Então, o movimento do rap falava em genocídio, no qual eu concordo plenamente, eu acho que isso é uma situação de genocídio, e aí resolvi fazer um trabalho que focasse esse tipo de problema. Na minha carreira, eu venho sempre tentando abordar assuntos sobre o Brasil, né, sobre o Brasil. E aí eu achei que isso era bastante relevante, essa situação. Antes de mostrar isso aqui, vou mostrar outra coisa para vocês. E aí, quando me preparei acordei hoje de manhã tomando café da manhã, entrei na Folha de São Paulo, eu leio a Folha de São Paulo pelo celular, assim, pela coisa. E aí me deparei com essa manchete aqui. Vocês estão vendo? Essa é a capa da Folha de São Paulo hoje, né? Numa matéria que está aqui, que fala justamente sobre a violência contra a juventude negra. A matéria fala que o sistema de combate à droga no Brasil é um sistema que traz a violência, que é um combate armado, né, uma guerra contra as drogas, como eles chamam. Isso traz como consequência muitas mortes e, sobretudo, mortes de jovens negros. Mas aí, só que tem uma outra questão que fala dos jovens negros, eu vou falar disso antes para vocês entenderem um pouco o meu livro, que é a associação da imagem dos jovens negros ao crime, à morte, aos mortos, à violência, quase que não, claramente associando essa juventude a essa violência, e quando essa violência acontece, ela é naturalizada, é quase que como se o jovem negro já tivesse praticamente, né, já estamos acostumados, nós leitores estamos acostumados com o jovem negro morto, né? Então, eu acho que isso porque para que uma estatística dessa magnitude, eu acabei não falando, o número 59, porque o número 59 é exatamente a quantidade de jovens negros assassinados diariamente no Brasil, né? Então, essa é por isso esse número 59, e por isso, só um segundinho aqui. Vamos voltar aqui ao nosso livro. Então,
aqui, então, voltou a imagem? Voltou a imagem, Marina? Oh, Raquel? Tá. Então, voltando a esse número 59, é o número de jovens mortos, jovens negros assassinados no Brasil todo dia. Hoje foram 59, amanhã serão outros 59, depois de amanhã outros 59. E eu acho que quer dizer, as causas que provocam essas mortes são diversas, né? Mas o que faz com que a sociedade brasileira não tome nenhuma atitude efetiva para que isso seja estancado de alguma maneira está, na minha opinião, diretamente ligado ao racismo estrutural e está diretamente ligado a uma sociedade que invisibiliza essas pessoas, né? É como se elas não existissem. Eu escrevo um texto que, quer dizer, para uma sociedade ignorar uma estatística como essa, onde 59 jovens negros são assassinados todo dia, ela não precisa só ignorar a estatística, ela não precisa só ignorar a pesquisa, ela precisa ignorar também a própria juventude, né? É uma juventude que não é levada em conta, como eu digo no texto, é só contida, né? Essa juventude, quando o Estado participa da vida delas, a grande maioria das vezes é através da polícia, é através da violência. Então, aí eu vou entrar no meu livro, justamente eu tenho uma proposta divergente de muitos dos meus colegas e sobretudo, da imprensa brasileira, então, que é de onde associar o jovem negro à violência, mas né, retratando eles, assim como quando eu trabalhava na revista Bravo, que era editor da revista Bravo, como a Raquel falou, quer dizer, eu fotografei diversos dos mais importantes artistas brasileiros e intelectuais brasileiros e pessoas, celebridades todas. Eu usei essa mesma técnica, essa mesma maneira de fotografar para fotografar a juventude negra. E focalizando eles com todo o seu potencial, com toda a sua né, que é igual a todos os jovens, né? Eles só não são normalmente vistos. Nós estamos vendo aqui na esquerda o Helder na Bahia e à direita o Juan no Morro do Alemão, né? Que o Juan faz a dança do passinho, que é famosa. E aí nós vamos aqui é o MC Langa. Uma coisa que eu vi bastante, quer dizer, o rap é a grande cultura dominante na periferia do Brasil inteiro, né? E o Langa é um rapper no Rio de Janeiro. Assim, as imagens vão mostrando como fundo também o lugar onde eles vivem. Então, tem uma reportagem como pano de fundo, vai aparecendo o cenário né? Eu fotografei esses jovens todos nas favelas do Brasil, cortiços, na periferia em geral, que é onde o relatório do mapa da violência foca. Eu fui seguindo toda essa estatística. Então, temos aqui o Jadson na Bahia, à esquerda, e o Paulo Henrique na favela da Maré. Essa aqui é a Avenida Brasil, essa aqui está passando aqui é a Avenida Brasil, e aqui as costas da favela. Uma coisa que a gente pode... Quer dizer, o Paulo Henrique ele é formado em economia e pós-graduado em economia, né? E aí você vê que essa passagem de através do estudo para a saída da condição de favela e periferia, ela não é imediata, ela não é automática.
E também uma outra coisa que muitas vezes eu vi, eu acho que a maioria das vezes que eu já fiz outros trabalhos em favela, as pessoas não necessariamente querem sair da favela, né? Acho que a maioria delas não quer deixar de morar na favela. Como essa visão, acho que é um pouco visão da sociedade, não da sociedade, o Dinho depois pode falar melhor disso sobre a gente, mas a maioria das pessoas que eu entrevistei, que eu participei, elas estão muito felizes de morar em favela, só querem que a favela seja um lugar onde esteja, né, onde os direitos humanos seja atingido pelos direitos humanos, seja atingido pela saúde, pela educação, etc. Mas a gente que não está acostumado com a vida, não conhece a periferia do Brasil, muitas vezes a gente acha que as pessoas estão lá porque não tem outra opção, e isso não é verdade. Pelo menos a minha experiência que eu tive, né? O que acontece, né, nesses lugares, e eu vi isso muito de perto, é que a polícia tem uma atitude muito diferente da atitude que tem no bairro onde eu moro. Eu nunca ouvi falar que a polícia entrasse no apartamento aqui de Higienópolis, em São Paulo, onde eu moro, e atirasse e matasse um dos filhos, um jovem, pelas costas. Isso eu nunca ouvi falar que, eu acho que se isso acontecesse aqui no bairro onde eu moro, em São Paulo, muitas coisas mudariam. Duvido que... E de cara eu tenho certeza que o comandante da polícia cairia, talvez até o governador teria sérios problemas de se manter no governo. Mas uma situação como essa acontece, acho que, não sei se diariamente, mas isso acontece, né, eu acho que acho que já estamos no 100º jovem assassinado no Brasil, nas favelas, hoje desse ano, né, acho que é uma coisa assim, né, de crianças mortas pela polícia. E então aí invertendo aquele processo que eu né, que eu falei no começo, isso me incomoda muito, né, que a imprensa brasileira vai retratando o jovem sempre associado à violência, e me incomoda muito uma sociedade que é capaz, que ignora absolutamente mais da metade da população brasileira. Eu acho que todas essas coisas que acabam desaguando nessa violência, né? E o livro esse livro vai ter que sair agora em novembro, né? Acho que dia 20 de novembro, essa é a ideia que é o Dia da Consciência Negra. A gente que esse livro tem uma peculiaridade que cada um desses jovens vai estar, em algum momento, vai sair na capa do livro. O livro vai ter 59 capas diferentes, né, justamente para inverter esse processo de invisibilização. Eu acho que esse é o grande foco do livro, tanto para o próprio jovem, mas acho que talvez, sobretudo, para que as pessoas possam enxergar finalmente e passar a conversar a respeito, a discutir a respeito do jovem brasileiro de periferia, da população brasileira de periferia desse estatística horrorosa que a gente vive, né? Muitas vezes está muito em voga hoje, muito em moda se questionar o lugar de fala, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu, como homem branco de classe média, né, me sinto não só no direito de tocar esse tipo de assunto, embora de um posicionamento específico, né? Não estou me colocando no lugar de um negro para falar, mas eu estou me colocando no lugar de um brasileiro. Eu me sinto absolutamente responsável, preocupado e envergonhado, um país que tem esse tipo de estatística, né? Eu acho que
isso faz parte de mim, né? Eu sou brasileiro, isso faz parte de mim, eu sou responsável por isso, né? Pelas coisas que acontecem no Brasil, assim como todos somos. Então, eu acho que eu tenho não só o direito, como a obrigação de falar sobre isso, né? E também, pegando essa ideia do lugar de fala, eu volto àquela discussão no começo, que é lugar de foto. Eu acho que a fotografia, como toda com todo mundo que se debruça sobre os problemas brasileiros, tem que se preocupar também com de que posicionamento você está, da onde você está falando, né? E aí e essa é a minha grande preocupação, né? De não tá reforçando estereótipos, não estar reforçando essa maneira de ver a população brasileira e sim invertendo, tentando inverter, tentando participar também dessa questão na produção da fotografia. Esse aqui é o Ismael Alagados, um grande fotógrafo, um grande amigo. Não sei se o Dinho conhece, um dia vai conhecer. Também na Bahia, na Farol da Barra. E para terminar, esse aqui é o Chocô, é um campeão de bodyboard, aquela prancha de surf pequena, que mora na favela da Rocinha e trabalha numa barraca em São Conrado. Acho que eu vou parar por aqui minha conversa e deixar para a gente poder discutir e conversar, ouvir o Dinho falar e a gente poder depois deixar um tempo para debater. Não sei quanto tempo eu falei, mas espero que não tenha sido muito. Obrigada, Edu. Vou passar, então, a palavra agora para o José Eduardo Santos. Obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, Dinho. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria imensa nesse encontro aqui agora. Agradecer a Marina, que provoca essas pequenas, grandes revoluções na cultura brasileira. E eu fico muito feliz, porque, na verdade, o que me traz aqui, eu acho desde sempre, é a questão do estranhamento e do espanto diante da normatização da violência nas periferias em relação às juventudes. Isso sempre me provocou, daqui da Bahia, daqui de Salvador, de Novos Alagados, subúrbio ferroviário de Salvador, desde quando eu fiz o magistério, na década de 1990 e 91, quando eu fui para a sala de aula pela primeira vez, como professor do antigo ensino fundamental, essa provocação de que meus alunos e alunas eram assassinadas e assassinados, e aquilo nunca me deu paz, né? Eu nasci e cresci aqui, e aquilo nunca me deu paz, porque, assim, como é que era possível um país crescer se sua juventude vem sendo abatida historicamente, vem sendo morta historicamente? E eu lembro que isso, para mim, era muito forte, porque aqui em Novos Alagados, e aí vou fazer umas provocações, aqui na década de 70, 80, a gente teve associação comunitária, a gente teve escola na Palafita na década de 70, e a presença da cultura sempre foi um diferenciador do desenvolvimento desses territórios, né? Por pessoas daqui, por pessoas que dialogavam de outros lugares, mas que provocavam uma dinâmica de vida muito forte, e a presença da educação. Eu lembro que era o sonho de todo mundo trabalhar com a educação, ser professora, ser professor desde muito cedo, né? E esse foi o meu primeiro espanto, talvez, com essa questão da violência que eu fui levando adiante na vida por conta de outros projetos e outras iniciativas. Mas eu queria dizer isso por primeiro, porque, assim, foi por conta de morar aqui na periferia e de ter tido acesso a essa rede de contatos, de mobilização social, de presença, por exemplo, de ter uma biblioteca aqui na periferia, de ter uma biblioteca na Palafita, né, da Sociedade 1º de Maio, da Escola Popular Novos Alagados, de ter tido acesso a um curso de datilografia, que no longínquo 1987, o querido professor me pediu para pesquisar o que estava passando no jornal no dia, né, impresso, e era a morte do Drummond
e a morte da Clementina, em agosto de 87, de como aquilo foi forte para mim, para estar na periferia, mas a cabeça e o coração estão no mundo, para começar a entender que a vida da gente tinha um sentido, que a vida da gente tinha uma função, e de como aquilo foi forte para eu não me ver ferido, e de como foi que gerou um espanto para não se acalmar, não ficar passivo diante da morte dos meus conhecidos e próximos, e da juventude, e das juventudes em geral, e de como aquilo foi um movimento forte de inquietação, né? Eu queria começar por isso, para dizer o seguinte, se na minha periferia não tivesse essas presenças, e tantas outras que passaram por aqui, talvez a gente não tivesse dado conta, porque o grande fosso do Brasil é a separação. O grande fosso do Brasil, historicamente, foi essa invisibilização das periferias, como se elas fossem, não pertencessem às cidades, né? Porque, assim, é como se a gente não tivesse o espaço da periferia como espaço de construção de vida, de elaboração de projeto de vida, de futuro, de orientação para o futuro, de perspectivas, e como se a gente não tivesse direito à cidade, ou direito à vida na cidade. Então, isso são questões que a gente pode discutir o tempo todo, porque, assim, se não fossem essas inquietações trazidas lá em 87 para mim, com 13 anos, e o desejo de não morrer, e o desejo de estar vivo, e de lutar por essa vida o tempo todo, eu acho que até o último instante eu não vou estar tranquilo em relação a isso, e de denunciar, e de escrever sobre, e aí estudar, para mim, foi uma forma, talvez, Raquel e Edu, de não deixar essas histórias serem silenciadas de novo. E de ver o território da periferia como um lugar possível, mas não um lugar possível estereotipado. É um lugar possível porque a periferia também é um lugar de luta, é um lugar de mobilização, é um lugar de história, é um lugar de memória, e é um lugar de participação na vida da cidade. E isso me provoca muito, porque quando a gente começou a mexer, depois eu chego no acervo, mas eu já estou jogando algumas questões. Quando a gente começou a entender um pouco disso, que esse protagonismo ele sempre existiu, né? E o Brasil poucas vezes olha para essas dinâmicas, é como se naturalizasse que os nossos corpos fossem corpos que não pertencem à cidade, que as nossas vidas não pertencem à cidade. E aí, isso vem para mim muito forte, Raquel, quando eu começo lá a frequentar a pedagogia e começo a perceber que na década de 90 muitos alunos e alunas eram assassinadas e assassinados. Isso não provocava uma repercussão na cidade. Isso não provocava uma repercussão mais geral, né? E aí, quando eu conheci a Ana Cecília, e isso o Petrini me pediu para escrever uns textos em 96 sobre as mudanças aqui em Novos Alagados, e essas histórias, né? Psicóloga, professora da Universidade Federal, que ali tinha de desenvolvimento, né, em situações adversas, tinha muitas histórias de resistência, muitas histórias de elaborações que geralmente a universidade não conseguia abarcar. E que a realidade brasileira, muitas vezes, também a imprensa, muito forte isso que o Edu fala, que a imprensa também não conseguia dar conta. Porque, só para ter uma ideia, quando a gente começou o acervo, até então, a imprensa só vinha para cá cobrir violência. Só vinha cobrir, se deslocava do centro da cidade para cá para cobrir violência, para cobrir... E nunca cobrir cultura, nunca cobrir participação, nunca cobrir pertença, nunca cobrir o protagonismo que essas juventudes têm dentro dos seus bairros, dentro dos seus territórios, né? Porque desde que eu me entendo por gente, a gente sempre lutou, a gente sempre teve manifestação cultural, sempre teve protagonismo, sempre teve pertença, mas não é uma pertença passiva, é uma pertença que é lutada todo dia. E isso se tornou muito forte depois que eu fui descobrir que, por exemplo, nas trajetórias dos meninos, era muito mais difícil chegar à segunda década de vida por conta dos fatores externos relacionados à violência de todos os tipos. Da polícia, do tráfico, da violência, né?
e de como isso ceifava essas vidas. E aí você começa a entender que tem um discurso da violência, tem uma praxis da violência que se repete. O Brasil, ele nasce sobre a égide da violência, né? Quando a gente lê a biografia do Brasil, a gente vai ver que o Brasil nasce sob uma égide de violência que é terrível. No entanto, a gente não consegue nominar isso, porque quando a gente não consegue nominar, a gente não consegue prevenir isso. E a minha preocupação, talvez como pesquisador e também nos trabalhos que a gente tem feito, é um pouco de tentar ir à frente dessa violência e tentar, de certo modo, fazer trabalhos que consigam, de certo modo, conter a emergência dessa violência como ela tem acontecido. E aí são diversos os fatores, né? Então, eu queria começar dizendo isso, porque digamos assim, uma introdução, porque a gente precisa olhar, porque então, o Brasil nasce sobre a égide da violência, mas sobre um outro impacto, que é o da estupefação diante de um território novo, de um lugar novo, de um lugar que sempre está por fazer, né? E que a gente muitas vezes fica num viés da violência e esquece esses outros olhares do fazer. E para mim foi um impacto sempre isso. Eu nasci aqui no subúrbio, é um território lindo, é um território, a gente tem mar, a gente tem mata, tem rio, tem cachoeira, a gente tem uma exuberância de lugar. E muitas vezes a invisibilidade, e aí é um contraste entre a memória, o querido Geis Pinheiro escreveu um texto maravilhoso em 98 sobre esquecimento e memória dos territórios periféricos, em especial do território do Parque São Bartolomeu aqui, e essa dialética do esquecimento e memória ela é muito forte na história das periferias, né? Eu lembro que uma vez eu li um livro do Caco Barcelos, se não me engano, sobre o morro, e eu fiquei impactado com a quantidade de mortes que o tráfico provocava, e aquilo como, sabe, o Darcy Ribeiro falava que o Brasil o Brasil é um moinho de gastar gentes, no povo brasileiro. Quando eu li aquilo em 2000, eu fiquei provocadíssimo. Gente, eu não quero ser esse moinho. Eu não quero estar nesse moinho que gasta a gente. E como é que a gente faz para isso? Né? E o Brasil... E aí, se você olha para a juventude, a gente pode olhar de duas formas, né? Múltiplas formas. Jay dizia que a adolescência é Tebas, tem 100 portas e quem entrar pelas 100 portas. E eu me lembro disso muito, porque a gente não pode estigmatizar ou tipificar. A juventude é violenta, a juventude, sabe, tem dinâmicas ali que são muito fortes. E aí, quando a gente se aproxima delas, e aí eu queria falar disso, dessa aproximação, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu estudei trajetórias. E nessas trajetórias, a gente precisa olhar para esse contexto de desenvolvimento, né? Porque a periferia não é aquele deserto de iniciativas que muitas vezes aparece na grande mídia. A periferia não é um deserto de iniciativas, ou seja, nós temos protagonismo de diversas pessoas, isso ainda existe. E é um erro pensar a periferia nesse viés, né? Ela é complexa, como todo bairro, como todo lugar da cidade. E também é um erro pensar a periferia sem a rede de uma rede de apoio que está ali presente. Essas pessoas, porque se a gente olha para a periferia a partir desses estigmas, é como se a gente não valorizasse, por exemplo, ou não visse, por exemplo, o protagonismo que ali está acontecendo com diversas pessoas. Então, esse é um ponto que tem que trazer. E foi provocante para mim terminar um doutorado sobre repercussões de homicídio entre jovens, e um professor pedir para olhar a beleza, dizer assim, olha, o pessoal do território, ele olha para o território, tipo, faz aquela foto e diz esse território é só pobreza, e vende-se essa pobreza, e ninguém olha para a elaboração estética, elaboração mnemônica, elaboração da memória, elaboração cultural que essas pessoas viram. E fica sempre sendo a periferia como um grande deserto de iniciativas, e que nada brotou dali. Né? E isso, para mim, foi um impacto tão forte. Estou terminando o doutorado, eu disse, espera aí, vamos pesquisar isso aí, porque até para mim, que tinha nascido e criado aqui, cara, eu não tinha essa percepção de que uma periferia não pode ser definida por um olhar estrangeiro.
E ela não pode ser definida por um olhar que estigmatiza, define e predefine e acabou, sem olhar para a memória, sem olhar para a história, sem olhar para essas pessoas que me antecederam no território, ou mesmo para essas pessoas que são contemporâneas a mim no território e que estão nessas lutas diárias. Então, eu acho que esse primeiro movimento, Raquel e Edu, foi muito forte para entender que para entender o Brasil, as dinâmicas do Brasil, a gente precisa, sim, ter um olhar que é, mas a gente tem que ter um olhar do envolvimento para entender essas narrativas, essas histórias, para entender essas memórias, esses territórios, porque quando você começa a entender isso, você vai entender que pertencimento a gente está falando. E aí, estudando, verificando essas elaborações que estavam presentes. Então, eu estava com 34 anos, 34, 10 anos já tem isso, gente. E foi um impacto forte para mim do professor G. Spina dizer, Eduardo, Dinho, acabou, não vai estudar mais violência, vai ver agora a beleza que está naquele lugar. E de ver, porque assim, senão eu ficaria com um olhar com essa história única. Eu tenho muito medo dessa história única, né? Que como se tem um viés que a gente vê. E aí foi um acontecimento na minha trajetória, porque eu comecei a descobrir quanta gente viveu nessa periferia e produziu, quantas obras foram construídas, elaboradas, vendidas para o mundo todo, e a gente não tinha acesso. E como a falta dessas informações provoca um vazio na definição do que você vai ser de si pelo fato de morar em tal lugar. Psh, calma. É como se fosse assim, a falta, ela provoca um vazio que abre porteiras, inclusive de violência, inclusive de não sentido, inclusive de não participação nesses territórios. Uma coisa que a gente começou... Tá claro, isso é meio vertiginoso para mim, Marina, falar isso, mas é como se fosse assim, talvez a violência, uma das formas de violência do Brasil seja que a nossa memória seja atacada constantemente. É o fato da gente ter um povo negro que não tem direito a saber de onde é que vem a sua história, a sua memória, de não saber onde é que toca o seu sobrenome. Eu queria conhecer meu tri, meu biso, eu conheci minha bisa, por causa de minha avó. E sabe, isso deixa um vazio na nossa percepção pessoal, até de povo. Porque aí a gente tem medo, a gente desconfia, né? Tipo, Caetano, Narciso acha feio que não é espelho. É uma falta de identificação coletiva nesse sentido. Porque a gente se olha e não se vê. Porque é um país cuja memória vai sendo atacada, e quando a memória é atacada, restam pedaços de vazios que são... e aí, quando a gente estudou, por exemplo, a fotografia com a Marcela House no Beleza do Subúrbio, em 2013, a gente perguntava para as crianças e adolescentes o que é que tem de bonito na sua rua, elas diziam nada. O que é que tem de bonito na sua casa? Nada. Então, isso já é um vão de vazio, um vão de memória que não permite, por exemplo, a Constituição. E aí uma provocação que a gente fez é que todo artista que vem trabalhar aqui no acervo, eu não falei do acervo ainda, eles têm que deixar obras aqui. Se faz fotografias, tem que deixar obras. Se faz pintura, tem que deixar, porque essa memória permanece. E aí tem uma questão importante, que é a questão da permanência da memória como elemento que propulsiona para novas narrativas. Narrativas de si e sobre o território, como algo que a gente não vai ficar refém das grandes narrativas sobre nós nesse sentido. E aí é como se você começa a perceber, então, que isso acontece já em vários pequenos museus, em vários territórios brasileiros, que começaram a entender que a forma de musear, que a forma de cuidar da memória, que a forma de envolver a juventude nesses movimentos de pertença às mais diversas esferas, é o que vai provocar, digamos assim, uma dinâmica de descentralização do modo de como a gente está se constituindo enquanto coletividade, sem perder, digamos assim,
essa identidade local, territorial, porque quando o Edu fala, a gente mora na periferia porque gosta, sim, porque ama, e por causa das contingências. Mas também a periferia poderia ser muito melhor se os governos brasileiros, em todas as instâncias, não olhassem de uma forma menos preconceituosa para esses territórios. Eu estou numa cidade que ainda tem área nobre e área periférica, e eu me pergunto todo dia, o que é área nobre? O que é área nobre? Então, isso ainda mostra como o Brasil ele separa. Ele separa pelo dinheiro, ele separa pela cor, ele separa pelo bairro, ele separa. Ele separa de quem vai poder entrar no museu, de quem vai ser barrado numa festa, de quem vai ser barrado. E isso é muito louco. Então, quando a gente cria um museu na periferia e ele é totalmente aberto, é porque a gente está cansado disso. Mas o cansaço da gente gera uma propositividade, gera um protagonismo. E esse é o ponto, talvez, que eu acho que é importante a gente enfrentar nesse momento. De olhar para essas experiências e ver de como elas estão abrindo aquilo que foi sendo fechado ao longo do tempo, mas como propositividade e de como orientação para o futuro. Eu olho para a periferia e vejo que ela vai melhorar quanto mais a gente tiver pessoas que têm essa consciência, que têm essas dinâmicas, que lutam e que vão trazer essas melhorias para ela a partir da sua existência. E para essa existência permanecer, a gente tem que dizer que os corpos que estão, as pessoas que estão na periferia precisam permanecer vivas. Cada jovem vivo é uma vitória, é uma rebelião nesse sentido. Então, eu acho que o primeiro movimento, falar isso é muito forte, porque, por exemplo, quando o acervo nasce, é para criar um campo simbólico de proteção. É como se as fotos do Edu, quando elas retornarem para a periferia, elas têm que ser expostas publicamente, para que isso crie um cinturão simbólico de proteção. Porque a gente está deslocando agora. Por que a arte e a memória tem que ficar só no centro das grandes cidades? Por que elas não podem conviver diariamente, cotidianamente com as pessoas nas periferias? Por que as juventudes não podem usufruir, por exemplo, dessas discussões, desses espaços? Porque são espaços de vida. E aí, quando eu pensei de falar aqui, eu queria falar muito desses mundos de vida, porque da morte eu já sei, eu estou cansado. Então, quando você faz uma iniciativa como essa, isso você está trazendo os mundos da vida para essas periferias. Né? Quer dizer, eu lembro uma coisa, Marina lembra disso, quando eu publiquei os meus primeiros livros, eu saí a dissertação e o Novos Alagados, História do Povo do Lugar, eu saí distribuindo por todas as bibliotecas aqui do subúrbio, para criar, dizer, olha, você existe para além da existência, essa existência que vai morrer. Você existe agora como outra dimensão. Você faz parte da história brasileira. Isso é muito importante para nós. Porque, por exemplo, eu lembro uma vez andando com as crianças aqui, um grupo de universitários, as crianças perguntavam, eles são de onde? Eu disse, da UFBA. Aí elas perguntaram, o que é UFBA? Aí eu peguei um rapaz universitário, explica para ele agora o que é universidade pública. E aí foi aquele encontro, né? Então a gente não pode perder a alegria dessas pontes que se estabelecem. As pontes são muito importantes. Quer dizer, fazer uma discussão sobre a vida das juventudes nas periferias é uma ponte. É construir uma ponte e também de indicar de como é também a partir da escuta deles e delas, que eu acho que todo debate vai ter que ter a escuta e o protagonismo dessas juventudes. A gente está aqui, eu acho que como Bedel, viu, Edu? A gente é Bedel, a gente só está falando o que a gente tem feito, assim, mas chega um momento que é eles, pô. A gente está já na vibe de... A gente é Bedel, a gente recebeu missão nessa coisa, velho. De fato, como brasileiro, como pessoa que nasceu nesse território, eu não me sentiria em paz se a gente não fizesse o que está fazendo, tanto com o acervo, quanto com as pesquisas na Universidade Católica do Salvador, lá no programa de pós-graduação em família, para trazer essas discussões, né, para o campo da família, de como é que a gente orienta para o futuro, como é que a gente protege, como é que... E é isso, eu acho que é início da conversa, vamos dialogando, gente. Obrigada, José Eduardo. Bom, acho que então agora a gente podia iniciar um debate, né?
E eu estou com duas questões aqui. Para começar, depois vamos ver, né, se a Marina também quer colocar alguma coisa, e os ouvintes também se mandam. Lembrando que vocês podem mandar perguntas para o e-mail do iearesponde@usp.br. Bom, então, eu fiquei pensando duas coisas, né? Primeiro, pensando um pouco no trabalho aí do José Eduardo, eu conheço um pouquinho o trabalho dele e não sei, eu achei que o trabalho de vocês dois, tanto do Edu Simões quanto do José Eduardo, tem dois pontos que são comuns, assim, e que são dois pontos que eu gosto muito e eu acho que são muito importantes. O primeiro é a questão da resistência pela arte e pela cultura, né? Que eu acho que é um pouco isso. Eu também vi essa matéria hoje da Folha de São Paulo, e pensei no trabalho de vocês, né? Quer dizer, quer entender que a construção de um país não se faz pela arma ou por esse tipo de enfrentamento, né? Mas a construção de um país tem a ver com o campo da educação, da cultura e da arte, né? E eu sou assim, desde que eu me conheço assim dentro da universidade, que eu penso na resistência pela arte e pela cultura. Então, isso é uma coisa. E outra coisa importante também que eu vi nos dois trabalhos é a questão da invisibilidade da periferia, né? E o José Eduardo tem um conceito que eu gostaria que ele falasse um pouquinho mais, porque ele acabou falando muito dos meninos, do porquê que ele começa esse trabalho do Acervo da Laje, mas que é um conceito que me é muito caro, que é o dos artistas invisíveis. E eu queria que você falasse um pouquinho mais disso que você entende pelos artistas invisíveis. Não sei se é porque eu aqui em Belo Horizonte eu faço parte de uma família de artistas e acaba que a gente acaba conhecendo muitos artistas invisíveis, né? E tem uma riqueza, um patrimônio, uma coisa impressionante nesses artistas invisíveis, né? Então isso é uma coisa que eu queria que o José Eduardo falasse. E o Edu Simões, o que eu fiquei pensando muito é que no trabalho que eu faço às vezes na escola, né, aqui nos trabalhos de extensão, que eu faço aqui na escola, faço parte de um núcleo de psicanálise, a gente faz alguns trabalhos na escola. Muitas vezes a gente encontra jovens, assim como esses jovens que você fotografou, Edu. E eu me lembro particularmente de um deles, há uns 2 anos atrás, que era um jovem muito altivo e que acabou também sendo assassinado, pelo que a gente ficou sabendo depois, né? Mas eu fico pensando que quando a gente se aproxima lá na escola desses meninos, a gente vê aspectos da alma dele que as outras pessoas não veem, né? E eu aprendi também com a Kika Antunes, que é uma minha cunhada, que é fotógrafa, que um fotógrafo consegue ver aspectos da realidade que as outras pessoas não veem. Porque a lente mostra aspectos da realidade que as outras pessoas não veem. Então eu fiquei pensando, Edu, o que você viu desses meninos, assim, da alma deles, da riqueza deles, do patrimônio? Porque me impressionou muito as suas fotos, porque eles são muito altivos, muito viris, né? E se você puder falar um pouquinho do que foi esse trabalho para você, sabe? Para você, assim. Como você perguntou primeiro para o Zé Eduardo, deixa ele responder primeiro. Então, nossa, essa foi o dos artistas invisíveis, Raquel. Foi uma categoria que a gente começou a entender, porque assim, a grande estranhamento é como é que você nasceu e cresceu no território por mais de 30 anos e você só olhou para o território dos aspectos negativos, né? Eu lembro que eu saía com a agendinha perguntando: a senhora conhece algum artista aqui? O senhor conhece algum artista aqui? As pessoas diziam: não, aqui só tem gente assim. Aí começava a dizer alguns impropérios. E era muito complicado isso, porque geralmente a gente vai sendo moldado a entender que o nosso território ele é definido pela falta, né? Definido pela falta.
Então, é uma coisa que me incomoda profundamente. Por exemplo, eu estou num território que é periferia, que você tem praias, que você tem cachoeira, que você tem... Os presidentes da República vêm para aqui, passa por toda essa periferia para chegar na praia de Inema, mas que os nossos olhos não conseguem olhar para além disso. E são termos contraditórios. Periferia e artista, periferia e memória, você não consegue conciliar na mesma frase essas categorias, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar, junto com o Marco Illuminati, um fotógrafo italiano, o Marco, a gente começou a andar o território em 2009, e ele que me ensinou a olhar para essa luz que tem aqui em Salvador. Ele dizia, olha para essa luz, olha para esse trilho, olha para essa cor, olha para essa roupa no varal. E isso fez provocar uma mudança no olhar. E aí, quando a gente perguntava para as pessoas se existiam artistas aqui, a resposta era sempre não. E aí, nós, quando descobrimos o primeiro, a primeira, isso foi levando a outros e outras que viveram aqui no território e tiveram suas histórias invisibilizadas, né? Elas existiram, produziram muito, mas, no entanto, nenhuma pessoa da periferia tem uma prova material, isto é, uma obra da existência dessas pessoas, muito menos a internet. Porque quando se tornou periferia, abre aspas, fecha aspas, a memória foi apagada totalmente. Então, aí a gente contou com um depoimento oral das pessoas, né? Porque os mais velhos contavam para a gente, olha, aqui tinha um artista que fazia escultura. Aí, quando você leva, você presta atenção, que eu acho que a grande sacada é prestar atenção. Quando você presta atenção no que um morador está te dizendo, né? Aqui tinha um artista que trabalhava com madeira. E aí você vai às últimas consequências, pesquisando, procurando, indo nos brechóis, indo no mercado modelo, indo nos lixos até, nos descartes, você encontra obras jogadas fora, e aí você começa a entender, e aí trazer essa materialidade por território. Porque a gente precisa muito da materialidade aqui, porque como faltou muito, foi muito invisibilizado, quando as pessoas veem a obra, que aquele artista deixou de ser invisível, porque a obra comprova a existência dele. Por exemplo, a gente fez uma exposição ano passado de uma artista chamada Dilson Baiano Paciência, um grande escultor de santos, beatos, beatas, e que a gente não tem uma foto dele. E aí, toda a biografia dele que eu escrevi são os relatos dos vendedores do mercado modelo, porque teve um marchand na Casa 1 do acervo, viu uma obra, ficou encantado, saiu espalhando para todo lugar que a gente tinha essa obra, e aí quando eu cheguei no mercado modelo, os vendedores começaram a vender as obras bem baratinho o preço, para ficar no acervo, para ninguém comprar, para a gente ter a memória de Adilson Baiano Paciência aqui. E aí a gente teve que construir um dossiê só com a memória oral dos vendedores e vendedoras do mercado modelo sobre a existência da paciência. Então, isso é muito louco. Não tem nenhuma notícia em site, nenhum recorte de jornal, nada. Então, a gente tateia ali para tentar entender. E o que prova a materialidade, a existência dele, é a materialidade da obra. Então, é por isso que a invisibilidade ela é muito forte, ainda existem artistas invisíveis, e quando a obra chega, isso é uma revolução, porque aí as pessoas agora não têm como negar, diante da obra realizada, da obra constituída, a força daquele artista, principalmente da escultura. Então, aí quando chega uma escultura, um quadro, um azulejo aqui, o artista renasce. E isso tem acontecido constantemente nesses últimos 10 anos. Então, o artista não morre quando sua obra é revista, reavaliada e começa a entrar no horizonte afetivo, no horizonte cognitivo, no horizonte territorial e tantos outros das pessoas que andam aqui. Então, para quebrar a invisibilidade, precisa da materialidade dessa obra. Coragem. Muito bom essa história, hein? Muito bacana. Você me perguntou, Raquel, sobre a postura da vivência com esses meninos, e eu queria falar da postura deles que você falou, né? Que eles são altivos, eles estão... Assim, a primeira coisa que tem duas coisas. Toda vez que você vai fazer um retrato, né, um retrato ele é sempre... E por isso foi uma das minhas escolhas,
ele é sempre uma via de mão dupla, né? Você nunca faz um fotógrafo nunca faz um retrato sozinho, ele faz o retrato junto com o retratado, é uma comunicação que você vai construindo essa imagem, né? Então, tanto na escolha dos locais, né, que eles me levavam, eu perguntava, né, escolhi o local, onde é que vocês, quer dizer, eu quero ver sua casa, quero ver onde você passeia, onde você curte, a rua que você onde você trabalha, essas coisas. Então, primeiro começa aí a construção de um retrato conjunto, né? E depois tem aí né, eu sempre levo uma iluminação, tem todo um envolvimento que faz com que as pessoas parem para serem retratadas, né? Então, ao contrário dessa fotografia de imprensa que vai captando imagens que estão acontecendo à sua frente, não, eu peço que eles parem e que eles olhem para mim, né? Essa é a coisa. Aí com esse gesto, eu vou desconstruindo uma ideia que as pessoas já têm de retratos. Então, fazer gestinho, não sei o quê, elas vão desconstruindo um sorriso, uma coisa, só fala, olha para mim, olha fixo para mim. E aí a pessoa vem, né, aquele jovem vem para dentro da fotografia, né? É como se eu tentasse dar o lugar de fala deles que a gente estava falando, ou o lugar de foto deles, né? Eles estão se expondo ali, né? Que não é, quer dizer, e nenhum desses agentes, eu, o fotógrafo e eles, os fotografados, são agentes passivos, né? A gente é uma interação intensa, que acontece às vezes alguns minutos, é muito rápida, mas é muito intensa, onde eles vão construindo, eles vão entendendo o meu projeto e vão construindo essa imagem que eles querem passar. Então, essa é assim, algum desses jovens se tornaram meus amigos, eu correspondo com ele desde sempre, gente que eu fotografei em 2015, em 2016, quer dizer, já tem um tempo, esse trabalho já foi sempre feito ao longo desse período, pela própria dificuldade de fazer um trabalho como esse, porque ele foi todo financiado por mim, porque nenhum órgão nenhum desses financiadores de artes tradicionais estão interessados nesse público, né, nesse assunto, né? Isso é uma questão. O Brasil é assim, né? Como eu falei, tem a área nobre e tem a área periférica, né? A área periférica não tem interesse. Eu lembrei agora de uma vez eu fui fotografar na fábrica de Cecco, na Itália, Marina. E estava isso em pleno governo Collor, um país vivendo uma situação terrível. E eu falava assim, o que é? Perguntei para o pessoa que me acompanhava, que era diretor de relações internacionais, de comércio internacional, falando, o que a Itália está investindo tanto na De Cecco como no Brasil? Ele falou assim, olha, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, sei lá, você pensar que 10% dessas pessoas são ricas, então nós temos 20 milhões de ricos no Brasil, a Itália não tem 20 milhões de pessoas com capacidade de comprar macarrão caro como o macarrão de Cecco. Então, eu entendi um pouco do Brasil, quer dizer, esse Brasil que não está interessado, é um Brasil que está voltado mesmo para uma pequena parte da população brasileira. Eu acho isso de uma burrice absoluta, mas a nossa classe dominante pensa assim de uma maneira muito obtusa, eu acho. E isso envolve todo tipo de relações, todo tipo de relações, que começa no econômica e para terminar nos artistas invisíveis então um país que tem metade da população considerada descartável, é um país muito triste, muito infeliz e muito empobrecido, né? Porque a cultura que essa outra metade da população brasileira, ou mais da metade da população brasileira que é invisibilizada, é de uma riqueza absoluta, é de uma compreensão, assim, seremos quando conquistarmos, né? Quando
a população conquistar o espaço, seríamos um país diferente, um país melhor. Acho que um pouquinho disso a gente já está vendo, que é o acesso, em relação às cotas, o acesso à universidade. Eu acho que isso já traz uma diferença para o pensamento brasileiro, ainda que seja pequeno, ainda que não seja o pensamento dominante, mas acho que é uma grande diferença que está acontecendo no Brasil. E isso vai enriquecer, porque senão se a gente não tiver essa riqueza da população brasileira, essa riqueza cultural que a população brasileira tem, se ela não passar a atuar na outra metade do Brasil, a metade que manda no Brasil, a gente seremos sempre macaqueadores de coisas estrangeiras, né? A gente nunca vai ter uma produção cultural, uma produção que seja científica, que seja até econômica, que não seja só periférico do resto do mundo, né? Acho que a classe dominante brasileira acha eles acham que a periferia está lá na favela, mas a periferia está na casa deles, porque o processo todo de a gente de levar o país a ser um país periférico, dependente e pendurado na economia do resto do país. Não sei se era isso que eu para dizer. Posso também entrar um pouquinho? Por favor. Aliás, pedir desculpas, porque no começo eu tive uns problemas de conexão, estou longe, né, na Itália nesse momento, então não consegui acessar bem, mas agora deu certo, né? E até estando aqui, né, eu estava escutando vocês, né, e pensava, bom, é muito evidente que de qualquer forma, Edu e José Eduardo estão desenvolvendo um trabalho, de qualquer forma, educativo, buscando dar protagonismo às novas gerações, né? E novas gerações em contextos particularmente difíceis, né? Como são as periferias, né? Mas, ao mesmo tempo, né, olhando justamente a situação mundial, né, essa situação do mundo nessa fase de coronavírus, né, diante da pandemia, eu acho que o problema que vocês estão assinalando do desenraizamento das novas gerações, né, e da necessidade de proporcionar enraizamento através da memória, através de reencontrar o próprio lugar, é algo mais, digamos, é um problema, inclusive, universal nesse momento, porque uma das questões que está parecendo muito evidente nesse momento é a dificuldade dos jovens em serem protagonistas, mesmo diante dessa situação, né? Por exemplo, há tentativas, né, de realizarem aulas presenciais ou mesmo à distância, porém, diante de todo esse grande trabalho, né, também de proporcionar a possibilidade da continuidade, sei lá, das aulas, da aprendizagem, há muitos jovens que estão ficando deprimidos, que não estão conseguindo acompanhar essa situação, mesmo aqui na Itália, de onde eu estou, e também tem tido um descaso dessas novas gerações com relação ao passado, com relação aos mais velhos, então, um descuido, inclusive, na questão do contágio. Então, me parece que esse problema do desenraizamento das novas gerações é um problema mais universal, produzido por uma cultura do descarte, uma cultura consumista, que no Brasil tem, de fato, né, essas facetas mais evidentes, né, como essa constante separação, né, divisão que causa entre as pessoas, né, que o José Eduardo estava assinalando, mas, ao mesmo tempo, me parece que o desafio é um desafio mais universal, né, e que a dinâmica que vocês estão assinalando, olha, é através do enraizamento, e o enraizamento se faz pela memória, pela atenção, né, pelo possibilitar um protagonismo dessas novas gerações. Me parece que esse caminho educativo tem um valor mais
universal, né, que vai para além do Brasil, mas vale nesse momento para tantos contextos que estão revelando a sua fragilidade. É impressionante ver como países tão ricos como os Estados Unidos, nesse momento, estão se revelando entre os lugares mais frágeis do mundo no enfrentamento do coronavírus. Então, me parece que, estava pensando, né, no Brasil, né, na resiliência da população, dos brasileiros, né, e como nesse momento também, de qualquer forma, essa coragem, né, essa vossa coragem, né, aquilo que vocês estão testemunhando e as pessoas que estão trabalhando por volta de vocês, podem também ser uma esperança de enfrentamento que não é só para o contexto específico brasileiro, mas eu diria também um recado para o mundo, né? Estava pensando, o que recado pode dar o Brasil, né, ou melhor, os brasileiros, né, que vivem assim, né, como vocês, para a situação do mundo nesse momento, né? Essa é a questão que eu queria pôr para vocês, né? Qual que é a luz que o trabalho seu com a fotografia, o trabalho do acervo do Zé Eduardo, pode dar nesse momento para uma humanidade que está numa grave crise, inclusive de identidade, e de alguma forma na percepção de uma grande fragilidade, né? É isso, é a minha pergunta. Vou deixar o Zé Eduardo falar primeiro, de novo. Marina, essa pergunta... Isso eu vou pensando. Essa pergunta é civilizatória. Eu lembro em 2011, a gente em Ribeirão Preto, numa palestra, e vocês me perguntavam, eu falei, olha, eu lembrei um dia que o Petrinho, eu tive essa crise em 97, dando aula para os meninos de reforço escolar. Eu disse, Petrinho, o que é que eu ensino para esses meninos, para eles gostarem de estudar? Ele disse assim, o que você traz contigo? E o que é que eu trazia comigo? Música popular brasileira, esculturas, livros, poesia, samba brasileiro, repropor. E aí eu me vi isso numa aula, algumas semanas atrás, na universidade. Eu tenho uma turma que eu termino a aula, porque é sexta-noite, e uma turma muito cheia, eu termino tocando uma canção. E teve um dia que eu toquei Caetano para os meninos, né? E aí todo mundo ficou deslumbrado, assim, gente, mas isso é básico. Eu tenho isso comigo, isso faz parte do meu repertório de vida. E, da mesma forma, o acervo, quando a gente se viu na hora da pandemia, a gente recebia milhares de pessoas e, de repente, não podia mais receber ninguém, fechou tudo. Vilma e eu fomos para o Instagram, pegar cada obra, tirar uma foto e postar, e dizer obra tal do autor tal, obra tal do autor tal. Aí, depois, começamos a fazer algumas lives da Resistência, porque a internet era péssima, e da live a gente apresentava os livros que o acervo tinha e que eram aqueles que as pessoas, geralmente os mais jovens, não conhecem. Você não sabe, Marina, o impacto do que é mostrar um livro que para nós é básico e essa galera não teve acesso. Então, tinha gente que dizia, quero ir para aí, mostrar catálogo, por exemplo. Quando você mostrava as obras, o pessoal dizia... Por quê? O que a gente está entendendo é que a gente tem que repropor de forma amorosa, de forma afetiva, levando em conta o que a gente é, porque a gente não pode se jogar no lixo, a gente não pode se perder na barbárie, né? Então, eu acho que esse é um movimento educativo, é minha função de adulto, é minha de Vilma, é de repropor, a gente está repropondo. Aí, por exemplo, eu lembro, teve um dia que a gente começou a cantar nas lives, aquelas coisas de MPB bem antigas, e as pessoas ficavam chocadas. Como é que vocês sabem isso? Nós temos uma vida. Nós nos cuidamos para chegar até aqui. Então, tudo isso atravessou a nossa experiência. Então, eu acho que muitas vezes eu vejo adultos perdidos. Um dia eu me perguntei, será que eu quero ser professor para muito tempo? Porque ser professor, para mim, é repropor. Dialogando com a contemporaneidade, mas repropor aquela beleza que eu experimentei, aquela arte que eu conheci, repropor, eu não vejo outra saída. E, nesse sentido, por exemplo, eu vejo as pessoas aqui, elas começam a pertencer de forma mais afetiva, amorosa às suas religiões, principalmente as religiões de matriz africana, que são muito atacadas aqui, nesse período de intolerância. As pessoas estão aprendendo a repropor, porque a reproposição educa o outro.
diante da intolerância, a reproposição educa o outro. Então, por exemplo, quando chega uma obra, uma fotografia, um livro, um quadro, a gente mostra esse quadro, diz, olha, a obra que chegou dia tal no acervo. E isso educa a pessoa. Porque, senão, fica um museu morto, um museu natimorto. Vai sair um livro sobre, que a Luísa Proença, que era do MASP, está produzindo, sobre o futuro dos museus. E a gente vai ter que dizer que aquilo que a gente tem em casa, como artefato histórico de memória afetiva, aquilo educa o outro. Porque no caso da gente, é casa, museu, escola, a gente não faz museu para ficar tudo guardado e fechado, não. A forma de interagir com isso, porque o próprio cuidado com a vida nasce desse cuidado com a gente. Então, Marco Illuminati que me ensinou isso. Então, se a gente perde esse elo civilizatório da vida, porque esse encontro aqui é o encontro da vida, de repropor o mundo da vida diante da violência. Então, repropor o mundo da vida, em sentido estrito senso para nós, é repropor a civilização, é repropor a vida, é repropor que a arte negra que inunda o Brasil e foi invisibilizada, ela tem sentido. A gente estava num diálogo com o Mafro de São Paulo, com uma das profissionais do Mafro, e foi lindo. Ela vai doar catálogos do Mafro para o acervo da Laje. Porque a gente diz que quando a gente lê um catálogo, o artista imagina que os museus eles recebem 0, não sei quanto por cento da população brasileira. A história, a memória, ela não faz parte do papo cotidiano da gente. O pertencimento não faz parte do papo cotidiano da gente. Então, que quando isso chegar nas periferias, as pessoas vão começar também a dialogar sobre isso. E isso vai começar a fazer parte do papo cotidiano. Estou falando do papo cotidiano porque sai da cátedra, entra na vida, no sentido, não que a cátedra não seja a vida, mas entra na vida. Então, eu acho que tem um movimento aqui, a coisa que eu mais queria na vida é que a juventude falasse de arte de memória. E no meu bairro, isso acontece. Quando os alunos de Vilma estão aqui, chegou uma obra de arte, a gente diz, gente, chegou uma obra para tudo, bora analisar aqui, essa obra do artista tal, entrou no campo da vida. Que a memória entre no campo da vida como algo que seja bonito, como algo que seja potente, não como algo enfadonho, chato, desses acervos que a gente olha e não se vê, que é uma provocação também, porque aí também a gente vai repensar como é que a Marina, 2 estudantes da Marina fizeram publicações históricas sobre o subúrbio, e ela mandou os artigos e eu mandei para as famílias daqui que participaram da pesquisa, do século XVI, do século XVII, da memória da Igreja da Nossa Senhora da Escada, porque atualiza a gente. Isso atualiza. Então, a constituição de um acervo é de pessoas também. Não é uma constituição de um local físico, no sentido, é de um local físico, mas é ativar também as pessoas para que elas são construtoras de acervo. E aí, nesse livro, eu acho que uma discussão vai ser essa. Como é que a gente vai começar a respeitar nossas casas como lugar de memória e como lugar de produção de conhecimento para que não quebre essa rede civilizatória. Então, eu acho que aqui cabe um diálogo que é uma provocação imensa. Eu não sei mais falar sobre isso, mas é só para provocar. Vai, Edu! Você falando, Marina, eu acho que tem 2 questões aí, acho assim. Uma acho que o Covid dá um freio de arrumação nesse mundo neoliberal enlouquecido que estávamos vivendo, né? Então, eu acho que isso pode não ser o suficiente, mas é um fato real. Acho que essas pessoas começaram a ouvir com mais atenção sobre aquecimento global, sobre uma porção de outras coisas que envolvem. Então, acho que esse mundo ladeira abaixo, um pouquinho, ele mudou. E eu acho que isso abre uma possibilidade de dar essa resiliência que você falou, elas ressurgem, né, com trabalhos que estão sendo feitos, aí, muita gente trabalhando, de repente isso, como freia essa maluquice enlouquecida, isso aparece um pouco, né? E aí eu lembrei também de um texto que eu li recentemente do Amir Haddad, comparando com a situação que nós estamos vivendo hoje com uma situação igual da ditadura militar, que nós vivemos durante 21 anos, onde que a gente fazia era trabalhar.
A gente produzia coisas, né? Então a gente tem esse período da ditadura tem um histórico cultural muito significativo, com todas as dificuldades. Então eu acho que é isso. Vamos trabalhar, vamos produzir coisas que são contra como dizia o Aimé Haddad nesse texto. Ele falava, eu pensava assim, não pensava no que eu estava fazendo, mas pensava assim, tipo, será que o Geisel vai gostar disso? Eu acho que não, então vamos fazer. Então, será que essa turma esquisita que ocupou o governo brasileiro vai gostar do que a gente está fazendo? Eu acho que não, é por isso que nós vamos fazer. Eu acho que é assim que eu tenho... Acho que é uma grande chance da gente, desse corpos todo de coisas aparecerem e começarem a ter alguma visibilidade. Eu queria perguntar, posso fazer uma pergunta para o Zé Eduardo? Eu queria ver, Zé Eduardo, a imagem do museu, você tem para mostrar para a gente? Eu ia falar isso, José Eduardo, que você trouxe vídeos e não achou que não ia dar tempo, mas a gente ainda tem um tempinho, talvez você pudesse colocar. Pronto. Ô, Sérgio, eu vou falar com o Sérgio, eu tenho 3 vídeos aí, são rapidinhos, vamos ver. É isso, a Casa 1 e a Casa 2. A Casa 1 é a primeira casa fundada em 2010, mas é uma casa da década de 70, com milhares de obras de arte. E a Casa 2, então são 3 vídeos que 2014, 2017 e 2020, agora, quando a gente ganhou o Prêmio Brasil Criativo, dá para você ver. A última chegada foi da foto do Marcelo Mazagão, de São Paulo, que doou um Quino Livro para a gente, quando ele veio expor aqui na Bahia. Então, está chegando muita obra, a gente está no momento de catalogação agora. Vamos ver se o Sérgio consegue colocar. Por favor, Sérgio. Em plataforma, nós temos o acervo da Laje, e esse acervo ele é composto de 2 casas, onde a gente reúne uma grande parte da produção artística e cultural dos artistas aqui da periferia de Salvador. Conheci o espaço do acervo da Laje a partir de quando a gente se organizou para criar o Clube de Ciência do Colégio. E aí, uma das integrantes do que faz parte do grupo, ela falou que aqui tinha um acervo da Laje, que esse museu tem muita história para contar sobre o bairro. Eu achei muito legal, porque eu passei a saber de coisas que eu não sabia. Começou com uma pesquisa em 2010 sobre a arte invisível da periferia, e nós temos agora uma casa, a Casa 1, onde você tem a totalidade das obras, e a Casa 2, para fazer oficinas, encontros. Então, nas oficinas que nós fazemos, muitas vezes as pessoas têm aquele impacto de dizer, poxa, eu aprendi a fazer uma obra. Você ter um contato com técnicas, com materiais, você poder perguntar ou fazer uma leitura de uma imagem, já faz esse trabalho na cabeça das pessoas e elas já modificam a forma de ver a vida. A autoestima melhora. Hoje eu estou vendo esses meninos com uma autoestima muito diferente de um ano atrás. Então eu tinha uma certa indignação pelo que eu via no meu bairro. A falta de valorização da nossa cultura, da nossa história. Que agora eu tenho conhecimento e tenho ciência que deve ser algo a ser promovido. Tem gente que nasce, cresce e morre aqui no subúrbio e nunca foi no museu. O museu traz essa forma de clarear a nossa mente, principalmente a gente que é do subúrbio, que não tem muito acesso a tanta informação. Qualquer comunidade onde as pessoas não têm acesso à arte, a arte ela é bem-vinda, bem aceita, mesmo que aparentemente as pessoas não entendam. Desde as crianças, aos adolescentes, aos adultos, eles começam a entender que eles também podem e que esse conhecimento adquirido ninguém tira. Eu entendo assim a educação. A educação é a liberdade. É o saber que você pode saber ainda mais, sabe? A gente nasceu criativo, a gente nasceu provocando, porque a gente não veio para aqui, para esse mundo só para bater crachá, sabe?
O Acervo da Laje, eu acho que ele nasce um pouco dessa dinâmica das pessoas estarem um pouco cansadas de serem reconhecidas somente pela vulnerabilidade. A gente tem uma potência de criação, de ideias, de riqueza cultural que foi sendo esquecida. O trabalho da gente é muito de pesquisa, de ação, de propor outras narrativas, movimentando toda a dinâmica, tanto da economia local, quanto das referências, das narrativas, provocando deslocamentos dentro da cidade, porque muitas vezes o centro não dialoga com a periferia, provocando deslocamentos dentro do Brasil e deslocamentos internacionais, porque a arte ela tem essa potencialidade e ela faz com que os mundos antes incomunicáveis se encontrem, né? No Acervo da Laje acontece muita coisa, oficina, lançamento de livro, gravação de vídeo, de música. Aqui é uma casa que a gente sempre diz que é escola, casa e museu. A minha formação de produtor cultural, ela meio que casa nesse período de conhecer o Acervo da Laje. O Acervo ele surge em 2010, eu conheço o Eduardo Vilma em 2011. A gente fala que o Acervo da Laje é um espaço de um casal para o mundo. Isso é não deixar essa invisibilidade apagar a materialidade dessas obras, né? É um pouco para... E a forma de ver, né? Quando você senta, parece que é um anfiteatro da memória. Eu acho que lá de trás sempre sonharam com esse momento, em que um projeto da periferia do subúrbio de Salvador ganharia um prêmio nacional. Esse momento chegou. Eu acho que o prêmio ele é uma forma de não invisibilizar. É ver que o que a gente está fazendo é certo e é bom. Estamos prestes a um encontro com peças de arte pouco conhecidas, produzidas por artistas do subúrbio ferroviário de Salvador. Nosso destino é a Rua Nova Esperança, em São João do Cabrito. Estamos no Acervo da Laje, um espaço idealizado pelo professor e pesquisador José Eduardo Ferreira Santos. A iniciativa nasceu da vontade de valorizar artistas do subúrbio que não têm visibilidade. O Geis Pinheira me pediu para fazer uma pesquisa, me indicou que eu deveria estudar as questões relativas à beleza, porque muita gente olha para a periferia e acha que a periferia não tem elaboração estética e artística. Então, com o fotógrafo Marco Illuminati, eu comecei a mapear os artistas, entrevistando. Quando eu me dei conta, eu disse, não, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, para dizer para elas que a Avenida Suburbana, o subúrbio ferroviário de Salvador, também tem elaboração estética e tem muito artista que morreu e as pessoas não conhecem a obra. Quer dizer, se você vai no mercado modelo,
é povoado de obras desses artistas, que a gente chama de artistas invisíveis. O acervo integra o Museu Imaginário do Nordeste e a terceira Bienal da Bahia. A Bienal, a gente está participando da terceira Bienal da Bahia, e eu acho que a provocação é essa, é que pela primeira vez um espaço dentro do subúrbio está dentro do circuito, como espaço expositivo. Isso é muito forte que está acontecendo, porque a gente está trabalhando com mudança de símbolo. Nós do acervo não recebemos doação nenhuma governamental e essas coisas, é o trabalho nosso. Não é possível que uma pessoa nasça num lugar e já seja definida de antemão que aquele lugar não presta, que aquela pessoa não presta. Isso traz danos à configuração psicológica da pessoa, ou seja, ela pode não vir a ser aquilo que ela poderia realizar. A grande transformação que a arte provoca é porque ela modifica a capacidade que a pessoa tem de pensar o futuro. Eu escrevi um livro agora que chama Memória Estética e Artística do Subúrbio Ferroviário de Salvador, que é justamente para mostrar isso. Quem me precedeu aqui? Então aqui teve grandes pintores, escritores, muita gente famosa já morou aqui, inclusive o próprio Jorge Amado morou em Piripiri durante um tempo, e essa informação não é difundida. O projeto fortalece a produção artística local e tem o reconhecimento dos artistas. Algumas pessoas podem se descobrir artistas ao visitarem um acervo, porque elas vão ver uma infinidade de linguagens e de maneiras de trabalhar a arte que elas podem achar que talvez elas não tivessem como fazer daquela maneira, mas elas podem fazer de outra. Então isso acaba incentivando um artista que tem dentro dessas pessoas. E para elas entenderem também que a arte ela é uma linguagem da alma. As pessoas não precisam ter grandes estudos para produzirem arte. Os moradores agradecem. É uma coisa muito boa aqui para o subúrbio da gente, né? Que a gente nunca viu isso aqui. Amei mesmo, de coração. A cultura, ela renova o espírito, ela aumenta a autoestima, né? A cultura, ela eleva o cidadão. Isso para a gente aqui é uma comunidade abençoada. Nós somos contemplados com essa maravilha que é o acervo. Nascido no subúrbio ferroviário, José Eduardo não abre mão de morar na região. Com o acervo da Laje, ele busca renovar os sonhos dos jovens do lugar. A grande transformação é essa, é de se conceber num lugar como gente. Aí você pergunta, por que você está aqui? O pessoal pergunta sempre para mim, porque eu fiz doutorado e tal e estou aqui. As pessoas não acreditam. Elas acham que um doutor não pode estar na periferia. E é ignorância, porque eu estudei a vida toda, morei aqui a vida toda e as pessoas estão vendo que eu estou quebrando uma certa relação que a universidade tem com as periferias de vir para cá, coletar os dados e ir embora. Não, vem para cá, coleta o dado, devolve o dado. Dá para as pessoas lerem o que vocês escreveram sobre elas. A arte é um caminho, em suas várias expressões, o acervo tem obras as mais diversas, e a arte é um caminho que está unindo aquilo que a pobreza, a violência e o abandono separaram. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas a gente está trazendo a cidade para olhar para esse subúrbio com outro olhar. Porque eu estou cansado de ver aluno meu morto, assassinado. Só na última semana foram 2. Eu não posso, eu tenho que dar minha resposta adulta. Obrigado, Sérgio. Obrigado, querido. Obrigado. Muito obrigado pelos vídeos. É uma viagem no túnel do tempo, gente. São 10 anos nessa correria. Adorei. Minha próxima ida a Salvador, eu quero visitar. Quem sabe vamos lançar o livro lá.
Seria mesmo uma bela ocasião. Nós temos um agradecimento da Ana Cecília, que foi orientadora do José Eduardo, mandou um recado aqui dizendo que ela ficou muito agradecida e comovida e parabenizando o Edu Simões e o José Eduardo pelo trabalho. Você quer falar alguma coisinha, Marina? Sim, eu também queria, muito agradecer, porque é uma grande mensagem de esperança, né, que nasce, né, dessas vossas experiências, desse mundo da vida que vocês estão criando, né, por volta de vocês, né. Inclusive, queria agradecer também a Vilma, que trabalha, né, esposa do José Eduardo, que também estava aí presente, trabalha o tempo todo, né, nessa mesma, no acervo, nessa mesma construção, né. E isso é muito bonito, né, porque num momento tão difícil, é impressionante como a esperança renasce, inclusive dos lugares mais dramáticos, mais das periferias, né. Isso é uma coisa impressionante, porque muitas vezes isso aconteceu, né, na história, né, e como isso também para o Brasil é uma luz muito importante, né. Acho que também quem está nos ouvindo nesse momento está sendo convidado também para conhecer, né, esses vossos trabalhos, as fotografias do Edu e o acervo da Laje, do José Eduardo e da Vilma, porque, como dizia, né, tem uma expressão que o José Eduardo usou há pouco, que me parece resume também o objetivo do nosso trabalho hoje, mas também do nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, do Instituto de Estudos Avançados, né? O José Eduardo dizia que o trabalho educativo, né, que ele está fazendo está voltado para que nossas casas se tornem lugares de memória e construção de conhecimento, de beleza, para criar uma rede civilizatória, né? Acho que nessa expressão está resumida o método de construção, né, da história, né? Então, eu acho que é muito bonito, né? Eu estou muito agradecida de poder participar com vocês, eu ouvir, receber esse recado, mas também poder oferecer esse recado de esperança para quem está nos ouvindo agora ou mais tarde no YouTube, porque eu acho que isso é uma belíssima contribuição, né, a um Brasil, mas também a um mundo, né, melhor, né? E é muito lindo aquele comentário do menino entrevistado, né, no vídeo, que falava que a educação é uma experiência de liberdade, né? Eu acho que é isso, né, que está sendo proposto aí por vocês. Então, muito obrigada e esperamos poder continuar, né? Nossa casa também do Instituto está aberta para continuar esses diálogos e esperamos poder ter outras oportunidades, né? Então, muito obrigada. Eu quero agradecer e dizer uma coisa, que a Ana Cecília inspira esse encontro, porque a ideia dele, Ana, nasce da sua tradução do livro do Ian Walsner, Mundos da Vida, Mundos da Mente. Aquela tradução que você fez daquele livro aí é muito forte para nós, da psicologia cultural, né? De trabalhar com o mundo da vida e com o mundo da mente. Para mim é um mantra, estou repetindo sempre, porque eu acho que é isso, o nosso trabalho ele tem que apontar para essa vida e que, por tabela, denuncia as violências, as injustiças, né? Obrigado, Ana, você é a inspiração para todo mundo, assim. Obrigado, obrigado, obrigado. Quem sabe vai a ideia de uma outra live também em companhia da Ana Cecília, que tal? Eu que queria agradecer, Marina, foi muito obrigado essa oportunidade de conhecer o Zé Eduardo, foi para mim um privilégio aqui, a Raquel, muito obrigado, adorei de estar aqui participando, obrigado a todo mundo que está assistindo, acho que foi uma oportunidade de poder mostrar meu trabalho, e que ele também sofre por essa invisibilidade, né?
Vamos criar outras oportunidades, né? Também para vai ser ótimo. Esse diálogo também tornar visível toda a tua arte em fotografia, né? Que tem tantas facetas, né? Então, vamos continuar isso também. Bom, gente, então está na hora da gente encerrar, né? Queria agradecer muito, então, ao Edu Simões, ao José Eduardo Santos pela disponibilidade, à professora Marina Massimi, que coordena esse grupo, por ter organizado, né, esses encontros que têm sido tão bons para a gente, aos técnicos também do IEA, que possibilitam, né, que essa live exista e com todos os aparatos técnicos que elas necessitam. Então, obrigado a todos vocês, agradeço também a todos que estão ouvindo e a gente se encontra numa próxima.